A diligência atingiu um sulco profundo e balançou com tanta força que os passageiros agarraram os assentos como se a madeira pudesse salvá-los. Então o bebê gritou novamente, mais alto que as rodas, mais alto que os cavalos, mais alto que o cocheiro xingando lá na frente. O som cortou o calor e a poeira e foi direto para o crânio de cada homem. 2 homens adultos pareciam preferir pular na pradaria a aguentar mais uma milha daquilo. Não era o sol de agosto assando a diligência como um forno. Não era a terra entrando por cada fresta e se assentando na língua e entre os dentes. Era o bebê, vermelho de raiva, chorando como se o mundo tivesse traído e todos ali dentro tivessem de pagar por isso. O choro não vinha em ondas. Permanecia agudo e constante, como se a criança tivesse feito uma promessa de nunca parar. O bebê pertencia ao homem mais rico da diligência. Owen Sutton sentava-se rígido no melhor assento, o casaco fino pesado demais para o clima, as botas ainda polidas sob a poeira da trilha. Parecia um homem acostumado a pôr em ordem terras, gado e homens feitos. Mas em seus braços havia um pequeno embrulho que não aceitava ordens. Os punhos do menino tremiam, a boca escancarada, as bochechas molhadas, e o maxilar de Owen se cerrava com tanta força que um músculo saltava em seu rosto. 6 passageiros haviam saído de Cheyenne ao amanhecer, rumo a Fort Collins. A passagem custava $8 por pessoa, e a cada solavanco das rodas todos se sentiam roubados. Um agrimensor de ferrovias chamado Puig sentava-se perto de Owen, tentando ler o manual que nunca ficava em foco por causa do sacolejo e dos gritos. Em frente a Owen, sentava-se uma mulher de meia-idade visitando a irmã. Um homem mais velho dormia de boca aberta, roncando através do barulho como se fosse um talento. E, ao lado da janela, silenciosa como uma sombra, sentava-se Vera Buckley. Vera vestia um simples vestido cinza e um pequeno chapéu. Mantinha as mãos firmemente dobradas no colo, como se tivesse se treinado para ocupar menos espaço no mundo. Olhava para a relva ondulante e para a linha cinzenta distante das montanhas, tentando fingir que estava sozinha. Mas não estava, e seu corpo não a deixava esquecer disso. Porque Vera conhecia aquele choro. A voz do bebê passou da raiva para algo fino e desesperado. O som da fome misturado ao pânico. Os dedos de Vera se apertaram até os nós ficarem brancos. Seu peito doía, quente e pesado sob o vestido. E a vergonha a invadiu, porque ela sabia exatamente o motivo. 6 meses antes, ela havia enterrado sua própria filhinha, Marta. Uma criança minúscula que viverá apenas 3 semanas. Marta era pequena demais, nascerá cedo demais, e seus pulmões nunca aprenderam a lutar. O corpo de Vera não entenderá a perda. Produzirá leite mesmo assim. Continuará produzindo leite mesmo depois de o berço ficar vazio. Ela tentará faixas apertadas, água fria, chás amargos e longas noites de luto. Havia aliviado, mas não cessara por completo. Agora, a menos de 1 metro de um bebê faminto, seu corpo respondia ao choro como se fosse um chamado feito para ela. Owen mudou o filho de posição e tentou a mamadeira novamente. O bebê virou o rosto, como um homem recusando café ruim. Owen tentou embalar, depois falar baixo e firme, como se o bebê pudesse respeitar a razão. Nada ajudou. Talvez seja cólica, murmurou Puig, com os olhos cansados e irritados. Owen não olhou para ele. Ele já foi alimentado. Já foi trocado. O ar está bom. Bem, alguma coisa está errada, disse Puig. Eu sei, Owen retrucou, depois baixou a voz, como se a raiva pudesse assustar o bebê até o silêncio. Eu sei. Owen tinha 34 anos, possuía milhares de acres e já havia enfrentado homens duros por direitos de água, e vencido. Mas não conseguia fazer o próprio filho parar de chorar. Sua esposa, Caroline, morrera durante o parto, 8 semanas antes. O trabalho de parto durará o dia inteiro. O médico fizera o que pôde. Houve sangue demais. Caroline esfriara na mão de Owen enquanto ele a encarava, tentando entender como a vida podia se quebrar assim em uma única hora. Desde então, Owen contratara ajuda. Uma ama de leite da cidade vinha diariamente, alimentava o bebê e ia embora. Mas, no dia anterior, ela mandara recado dizendo que o próprio filho estava doente e que não poderia viajar. Owen ficará apenas com mamadeiras, leite de cabra e um bebê que recusava ambos. Foi assim que Owen acabou naquela diligência, seguindo para a casa da irmã em Fort Collins, esperando que ela conhecesse alguém que pudesse ajudar, esperando que o bebê sobrevivesse à viagem,
esperando conseguir não falhar com a única pessoa que Caroline deixará para trás. Numa estação de troca fora de Cheyenne, os passageiros desceram e esticaram as pernas doloridas. O lugar cheirava a cavalos e suor antigo, alguns prédios se mantinham de pé por pregos e teimosia. Owen caminhava na terra batida com um bebê pressionado ao peito. A criança se esgotara até um silêncio trêmulo, soluçando como se tivesse engolido o resto da raiva. Está tudo bem, sussurrou Owen, embalando num ritmo que esperava ser gentil. Você está vivo. Isso devia contar para alguma coisa. O bebê choramingou e enterrou o rosto no casaco de Owen. Vera ficou à sombra da casa da estação, observando Owen andar de um lado para o outro. Ele se movia como um homem que sabia lidar com gado, mas não com um bebê. Cada passo era firme demais. Cada balanço, um pouco errado. O peito de Vera se apertou outra vez, e ela desviou o olhar antes que alguém pudesse ler seu rosto. De volta à diligência, 1 hora depois da estação, os gritos recomeçaram piores do que antes. O choro do bebê agora tinha bordas afiadas, selvagem e assustado. Puig se levantou tão rápido que os joelhos bateram no assento. Vou viajar lá em cima com o cocheiro, disse, e saiu pela porta da frente, escolhendo o perigo em vez do barulho. Isso deixou Owen segurando o bebê, Vera encarando a janela, a mulher visitante observando com olhos arregalados, e o velho roncando como uma árvore caída. As mãos de Owen tremiam. Seu rosto empalidecera sob a poeira. Algo por trás de seus olhos parecia prestes a se quebrar. Vera sentiu o leite descer num jorro repentino e ofegou, pressionando o braço contra o peito, como se pudesse obrigar o corpo a parar de se importar. Tentou permanecer sentada. Tentou ficar fora daquilo. Mas o choro do bebê ficou fino, e Vera não aguentou mais. Ela se levantou. A diligência balançou, e a cabeça de Owen se ergueu de repente. Os olhos dele encontraram os dela, defensivos e cansados, como os de um homem pronto para ser julgado. Ele está com fome, disse Vera. A voz de Owen saiu áspera. Ele já foi alimentado. Não da forma que ele precisa, respondeu Vera. As palavras ficaram suspensas, pesadas, no ar quente e empoeirado. Owen a encarou como se não quisesse entender. Então entendeu, e esperança e choque atravessaram seu rosto ao mesmo tempo. Vera engoliu em seco. Perdi minha filha há 6 meses. Meu corpo não esqueceu. A respiração de Owen falhou. Você faria isso? Ele começou a dizer, depois parou, como se as palavras fossem grandes demais para conter. Eu faria por ele, disse Vera, olhando para o bebê. Não por você. Owen olhou para os outros passageiros. A mulher de meia idade encarava. O velho continuava roncando. Owen estendeu a mão e puxou uma cortina fina por um varão, criando um pequeno canto de privacidade numa diligência que quase não oferecia nenhuma. Vera sentou-se atrás da cortina, o coração disparado. As mãos tremiam, mas ela as forçou a ficar firmes. Aquilo era bondade, e também algo sobre o qual o mundo falaria. Uma viúva amamentando o filho de um rico fazendeiro. As pessoas teriam opiniões, e essas opiniões poderiam arruinar uma mulher mais rápido que a fome. Owen ficou do outro lado da cortina, o bebê ainda gritando, sua voz baixa e tensa. Tem certeza? A garganta de Vera se fechou, mas manteve a voz calma. Se você me entregar ele, não pode voltar atrás no meio do caminho. Você precisa escolher. O bebê gritou novamente, como se implorasse para que a escolha fosse feita. Owen hesitou por um instante, então afastou a cortina o suficiente e entregou o filho nos braços de Vera como se estivesse entregando seu próprio coração, e Vera soube, no momento em que aquele pequeno corpo irritado se acomodou contra ela, que nada em sua vida seria simples depois disso. O bebê resistiu no começo. Seu rosto estava vermelho, o corpinho tenso de raiva, e o choro preenchia o pequeno espaço atrás da fina cortina. Vera o segurou do jeito que lembrava de segurar Marta, com cuidado e segurança, apoiando sua cabeça, aproximando-o de si para que sentisse calor e respiração constante. Xi, sussurrou, não porque achasse que resolveria alguma coisa, mas porque um bebê precisava ouvir uma voz que não soasse assustada. Xi, pequeno. Suas mãos se moveram com um propósito silencioso. Ela afrouxou o corpete o suficiente, mantendo-se o mais coberta possível naquele canto apertado, e guiou o bebê até onde sua fome o puxava. Ele resistiu por um instante, confuso com a mudança. Então o instinto tomou conta.
Ele se agarrou. O silêncio foi tão súbito que parecia que toda a diligência havia parado de se mover. Fora da cortina, as rodas ainda chacoalhavam, o cocheiro ainda xingava, os cavalos ainda se esforçavam. Mas dentro da diligência, o barulho insuportável desaparecera, substituído pelos pequenos e urgentes sons de deglutição e o suave farfalhar do tecido. O ar mudou. Passou de tenso para atônito. Os olhos de Vera se encheram de lágrimas que ela não havia pedido. O alívio a atingiu primeiro, um alívio físico no peito que a fez ofegar baixinho. Então, o luto veio logo atrás. Seu corpo lembrava de tudo: o peso de um bebê, a força da amamentação, a sensação de ser necessária. Era a dor mais doce que sentirá em meses. Ela virou levemente o rosto e chorou sem som, lágrimas deslizando pelas bochechas enquanto o bebê se alimentava como se sua vida dependesse disso. Talvez dependesse. Do outro lado da cortina, Owen Sutton estava com as costas pressionadas contra a parede da diligência. As mãos apoiadas de cada lado, como se precisasse da madeira para se manter firme. Os olhos fechados. A respiração áspera e cuidadosa, como a de um homem que acabará de ser puxado de volta da beira de um penhasco. A mulher de meia-idade inclinou-se para ele e sussurrou, meio admirada: "Que boa mulher você tem aí." Owen abriu os olhos lentamente. Sua voz era baixa. "Ela não é minha." A mulher lhe lançou um olhar que dizia que ela já viverá tempo suficiente para reconhecer uma história quando ela começava. "Dê tempo", murmurou, e voltou a se sentar. 15 minutos depois, Vera saiu de trás da cortina, o rosto composto, mas os olhos ainda brilhantes. O bebê dormia em seus braços, pesado e tranquilo, os punhos descruzados, a boca relaxada. Parecia uma criança diferente. Como uma criança que decidirá que o mundo poderia valer a pena. Vera ajustou o vestido, fechando os botões, tornando-se novamente apropriada. Mas não havia como esconder o que havia acontecido. Todos na diligência sabiam. Em um território pequeno, notícias viajavam mais rápido que cavalos. Ela estendeu cuidadosamente o bebê. Owen estendeu a mão para o filho, e quando seus dedos tocaram os de Vera, ambos ficaram imóveis. "Obrigado", disse Owen. As palavras soaram ásperas, como se tivessem que lutar para sair dele. Vera acenou com a cabeça uma vez. Não confiava em sua voz. A mão do bebê, mesmo dormindo, apertou o dedo de Vera como se não quisesse soltar. Vera soltou o dedo lentamente, com cuidado, e sentou-se novamente ao lado da janela, olhando fixamente para a pradaria como se pudesse fazer seus sentimentos calarem. O resto da viagem foi diferente. A diligência ainda pulava. A poeira ainda entrava. O calor ainda pressionava. Mas o bebê dormia, e a diligência parecia estranhamente silenciosa, como se todos tivessem medo de quebrar aquela paz. Owen continuava olhando para Vera quando achava que ela não notaria. Seus olhos carregavam algo que ele não sabia nomear. Gratidão, sim, mas também um tipo de respeito abalado e algo mais que o fazia desviar o olhar rápido, como se o assustasse. Ao pôr do sol, a diligência entrou em Fort Collins em uma nuvem de poeira. Fort Collins tentava parecer civilizada. Tinha calçadas de madeira, igrejas, um tribunal e salão o suficientes para provar que a civilização ainda perdia algumas batalhas. As pessoas se moviam pela rua com propósito, as carroças rangiam, os cavalos batiam os cascos, e o cheiro de comida cozida se espalhava pelas portas abertas. Owen desceu primeiro, embalando o filho adormecido. Vera desceu logo depois, pegando seu pequeno baú no porta-malas. Ficou na calçada de madeira, ajustando o chapéu, preparando-se para pedir direções até a pensão onde sua prima trabalhava. Ela se disse que aquele era um novo começo, trabalho, um teto, uma vida que doía menos que a que deixará para trás. Então ouviu as botas de Owen atrás dela. "Senhorita Buckley", disse ele. Vera se virou. "Senhor Sutton." Eles agora eram cuidadosos com as palavras. Formais, como se a cortesia pudesse apagar a intimidade da diligência. "Minha irmã mora aqui", disse Owen. "Vou ficar com ela esta noite. Preciso voltar ao meu rancho amanhã. Fica ao nordeste, perto do Rio Podre." Vera sentiu, sem saber por que ele estava dizendo aquilo. Talvez ele apenas precisasse continuar falando, porque o silêncio o forçaria a enfrentar o quanto estava assustado. Owen mexeu levemente o bebê. "Ele vai precisar se alimentar de novo",
disse, voz baixa, daqui a algumas horas, amanhã e depois de amanhã. Sim, disse Vera cuidadosamente. É o que os bebês fazem. Owen olhou para ela diretamente. Preciso de ajuda. O estômago de Vera afundou. Ela sabia que isso poderia acontecer. Tentará não pensar nisso, porque pensar tornava real. O tipo de ajuda que você deu hoje, continuou Owen, eu posso pagar você. Vera ergueu o queixo. Não sou serva. Não estou pedindo que seja, disse Owen rapidamente, como se esperasse que ela resistisse. Estou pedindo que mantenha meu filho vivo. Ele não aceita mamadeira. A ama de leite que eu tinha não pode vir. E tem um rancho a 24 quilômetros da cidade. Não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. A voz dele se apertou. Estou falhando com ele. A honestidade naquelas palavras atingiu Vera mais forte que qualquer oferta de dinheiro. Owen limpou a garganta, como se aquilo o envergonhasse. $30 por mês. Alojamento e alimentação, quartos separados. Você cuidaria dele, só isso. $30. Vera nunca ganhará nada próximo disso. Nos melhores meses como costureira, mal juntava 12. O trabalho na pensão da prima pagaria ainda menos. $30 poderiam mudar tudo, e também poderiam aprisioná-la. Vera olhou para Owen e para o bebê dormindo contra o peito dele. Para a maneira como as mãos de Owen o seguravam, como se temesse que o mundo também o roubasse. Vera podia sentir seu próprio luto como um peso nas costelas, pesado e familiar. Quanto tempo? Ela perguntou. Até eu conseguir encontrar outra solução, disse Owen. Algumas semanas, um mês, e depois você pode ir, se quiser, com dinheiro, referências, o que precisar. Ninguém pode dizer que você me deve algo. Vera engoliu em seco. Quartos separados, repetiu, porque precisava de algo concreto a que se agarrar. Sim, disse Owen. Você terá seu próprio lugar, e eu não estou substituindo ninguém, disse Vera, com voz firme. Os olhos de Owen tremeluziram. Não estou pedindo que faça isso. Vera olhou para a rua, em direção ao endereço da pensão que tinha no bolso. Ela podia ir até lá. Viver pequena e silenciosa, trabalhar até suas mãos doerem, e tentar impedir que o luto a engolisse por completo. Ou podia aceitar esta oferta, entrar na vida de um fazendeiro e alimentar um bebê que não era seu, em uma casa cheia de memória de outra mulher. Uma casa que poderia sussurrar sobre ela toda vez que ela atravessasse seus cômodos. O bebê se remexeu contra o peito de Owen e emitiu um pequeno som. O corpo inteiro de Owen se tensionou, o medo passando pelo seu rosto. Mas o bebê se acomodou novamente, ainda dormindo, seguro por enquanto. Vera tomou sua decisão com um sentimento que era metade coragem e metade exaustão. Um mês, disse ela. Depois disso, reavaliamos. Os ombros de Owen relaxaram como se uma corda tivesse sido cortada. Ele assentiu uma vez, firme. Obrigado, disse, e desta vez parecia que significava algo mais profundo que palavras. Vera pegou seu baú. Vou ficar esta noite com minha prima, disse. Amanhã de manhã, mande alguém me buscar. Eu mandarei, disse Owen. Qualquer pessoa na cidade pode te indicar o rancho Sutton. Vera se afastou antes que pudesse mudar de ideia. Mas mesmo caminhando pela calçada de madeira, sentiu o peso do que havia concordado sobre seus ombros, porque sabia algo que o desesperado fazendeiro não sabia. Alimentar um bebê não era a parte difícil. A parte difícil vinha depois, quando uma casa solitária começava a parecer um lar e um homem que perderá tudo começava a olhar para ela como se ela fosse a única coisa que o mantinha de pé. O rancho ficava em um amplo vale onde o rio podre serpenteava pela relva como uma fita de prata. Quando Vera chegou na manhã seguinte, em uma carroça conduzida por um silencioso vaqueiro chamado Rex, sentiu-se pequena no momento em que a casa principal apareceu à vista. Era feita de pedra e madeira, sólida e imponente, com uma varanda voltada para a terra aberta como se possuísse o horizonte. Celeiros e currais se espalhavam atrás dela. Cavalos se moviam à distância, fortes e inquietos. Homens trabalhavam como formigas em um lugar que nunca deixava de precisar de mãos. Rex colocou o baú de Vera em uma pequena cabana recuada da casa principal. Boss disse, você fica aqui. Ele disse, a cozinha tem café. E saiu sem outra palavra. A cabana era simples e limpa. Um cômodo, uma cama com colcha,
uma pequena mesa, um lavatório e um fogão. Parecia um canto seguro do mundo. Mas também parecia solitário. Vera desempacotou devagar. Colocou seu kit de costura sobre a mesa e deslizou uma pequena caixa de madeira debaixo da cama sem abri-la. Alguns lutos são privados. Alguns lutos são afiados demais para se tocar em uma manhã comum. Então ela foi até a casa principal. Encontrou Owen na cozinha, segurando o bebê com um braço enquanto tentava aquecer uma mamadeira com o outro. A criança se remexia e buscava o casaco de Owen, já perto de chorar. Você está aquecendo rápido demais, disse Vera, da porta. Owen se assustou, como se tivesse sido pego roubando. Não estou, disse, mas a voz não parecia segura. Vera atravessou o cômodo e testou a mamadeira em seu pulso, depois despejou o leite na pia. Vai queimá-lo. Comece de novo. Owen observava suas mãos, quieto, intenso, como um homem que não sabia se sentia alívio ou vergonha. Vera aqueceu o leite novamente, mais devagar desta vez, e então pegou o bebê nos braços. O bebê recusou a mamadeira, virando o rosto com teimosa raiva. Vera assentiu para si mesma. Tudo bem, murmurou. Então faremos do seu jeito. Ela manteve os movimentos calmos. Sentou-se em uma cadeira, acomodou o bebê junto a si e o alimentou da única forma que ele realmente queria. Quase imediatamente, a criança ficou quieta. Seu corpinho se relaxou. A cozinha se encheu de paz, e Owen ficou ao lado do fogão como se tivesse medo de respirar alto demais. Esta cadeira, disse Owen, após um longo silêncio, olhando para o chão. Minha esposa costumava se sentar aqui de manhã. Vera olhou para cima, cautelosa. Ela tomava café e lia cartas da família. Owen continuou, com a voz plana, como se guardasse a dor atrás dos dentes. Ela morreu lá em cima. O médico disse que não havia nada a fazer, mas fico pensando que eu deveria ter feito algo, qualquer coisa. Vera não ofereceu consolo fácil. Aprenderá que o luto não gosta de mentiras. O bebê terminou e adormeceu, a bochecha contra o peito de Vera. Vera ajustou o vestido e olhou para Owen. Ele precisa de um nome, disse suavemente. O maxilar de Owen se contraiu. Não consigo, não sem ela. Vera estudou seu rosto. Ele era forte em todos os sentidos que um homem pode ser. Mas era o tipo de força que o dinheiro não podia comprar. Você escolhe, disse Owen de repente, como se aquilo lhe custasse. Você está mantendo ele vivo. Você dá o nome. Vera piscou. Então olhou para o bebê dormindo e sentiu uma estranha ternura se espalhar pelo peito. Thomas James, disse suavemente. Ambos os nomes. Assim ele carrega os dois lados do que perdeu. Owen engoliu em seco. Thomas, sussurrou, tentando como uma oração. Depois novamente, mais firme. Thomas. A vida no rancho encontrou um ritmo rápido. Thomas acordava a cada poucas horas, faminto e barulhento. Vera o alimentava, trocava, caminhava com ele quando chorava, e cantava quando a noite parecia longa demais. Owen tentava ajudar, desajeitado no começo, depois aprendendo pouco a pouco. Ele permanecia próximo, observando tudo que Vera fazia como se temesse esquecer. Um dia, Thomas vomitou no peito da camisa de Owen. Vera riu antes de conseguir se conter. O som a surpreendeu mais do que a Owen. Foi a primeira risada verdadeira que dera desde a morte de Marta. Owen olhou para a bagunça, depois para Vera. Sua boca se mexeu, como se quisesse sorrir, mas não confiava nisso. Ele tem opiniões fortes, disse Vera, ainda sorrindo. Owen murmurou. Ele puxou alguém. As semanas se passaram. Vera se movia pela casa com mais facilidade. As cabanas pararam de parecer um lugar que ela estava apenas pegando emprestado e começaram a parecer um lugar onde podia respirar. Ela consertava camisas, cozinhava refeições simples e fazia roupas pequenas para Thomas, que crescia rápido. Owen trabalhava longos dias, mas voltava para casa em horários estranhos, sempre dizendo que precisava de algo para o rancho, mesmo quando estava claro que só precisava ver que Vera e Thomas ainda estavam lá. Então, uma tarde, Owen voltou da cidade com poeira nas botas e olhar cansado. Não falou de imediato. Observou Vera alimentando Thomas na cozinha, o bebê calmo em seus braços. Você já pensou em ir embora? Perguntou Owen, voz baixa. As mãos de Vera pararam. Todo dia, admitiu.
Owen assentiu, como se já esperasse por isso. E ainda assim você está aqui. Vera manteve o olhar dele, porque eu fiz uma promessa de mantê-lo vivo. Porque eu precisava trabalhar. Porque, ela fez uma pausa, porque alguns dias isso parece o único lugar onde consigo respirar. Owen olhou para o filho, depois de volta para Vera, e algo cru atravessou seu rosto. Isso me assusta, disse ele. Porque eu não quero que você esteja aqui por medo. Eu quero que você esteja aqui porque você escolheu estar. O coração de Vera acelerou. Ela queria perguntar o que isso significava, mas o medo fechou sua garganta. Ela já havia perdido demais para buscar algo que pudesse se quebrar. E partiu na manhã seguinte para Denver, para tratar de negócios. O rancho continuou ocupado, mas a casa parecia mais silenciosa sem seus passos pesados e sua presença obstinada. Vera dizia a si mesma que o silêncio era mais seguro. Dizia a si mesma que não sentia falta dele. Mas não acreditava totalmente em si mesma. 10 dias depois, uma carta chegou. Rex entregou-a a Vera com um encolher de ombros. Chegou o correio da cidade. Parece elegante. O envelope era cor creme. O endereço de retorno era Boston, Massachusetts. As mãos de Vera ficaram frias antes mesmo de abrir. A carta dentro era de Jasper Goodwin, um homem pelo qual ela uma vez fora tola o suficiente para esperar. Ele escrevia como se nada tivesse mudado, como se o tempo fosse algo que ele pudesse dobrar à sua vontade. Ele dizia que vinha a Fort Collins para reivindicar a vida de que haviam falado, para finalmente fazê-la sua esposa. Vera leu a carta 3 vezes. Então saiu e ficou no quintal até sua respiração parar de tremer. A raiva subiu em seu peito, quente e afiada. Jasper havia pedido que ela esperasse 12 anos, e agia como se ela ainda estivesse esperando, como se fosse um objeto colocado numa prateleira até que ele tivesse tempo. Quando Owen retornou de Denver, encontrou Vera na cozinha, com Thomas dormindo em seu ombro. O rosto dela estava pálido e rígido. O que aconteceu? Perguntou Owen. Vera estendeu a carta sem uma palavra. Owen leu uma vez, depois de novo, mais devagar. Seus olhos se ergueram aos dela. Você não quer isso, disse ele. Não, respondeu Vera. Mas ele acha que eu lhe devo. E eu não sei mais quem devo ser. Owen colocou a carta sobre a mesa. Então seja quem você é agora, disse ele. Não quem ele se lembra. Não quem o luto tentou transformar você. Quem eu sou hoje? Vera engoliu em seco. E quem eu sou hoje? A voz de Owen ficou áspera. Você é a mulher que salvou meu filho. Você é a mulher que faz esta casa parecer viva. E quando escrevi hoje, a primeira coisa que quis foi te encontrar. É assim que você é para mim. As palavras caíram como uma tempestade. Os olhos de Vera arderam. Preciso de tempo, sussurrou ela. Você tem, disse Owen. Mas não deixe que um homem de Boston decida sua vida. 4 semanas depois, Jasper Goodwin chegou ao rancho com um terno elegante e sapatos polidos, parecendo desconfortável no momento em que seus pés tocaram a terra. Ele caminhou pelo quintal como se pertencesse ali. Vera subiu na varanda com Thomas nos braços. Senhorita Buckley, disse Jasper, sorrindo como um homem certo de sua vitória. Já faz tempo demais. Faz, disse Vera, calmamente. Ele deu um passo mais próximo. Me chame de Jasper. Estamos praticamente noivos. Não, disse Vera. Não estamos. Jasper piscou. Mas tínhamos cartas. Tínhamos um acordo. Tínhamos suas desculpas, corrigiu Vera. E minha espera, que acabou. Jasper olhou para Thomas. Isso começou, não é da sua conta? Disse Vera, com a voz firme. O sorriso de Jasper se fechou. Vera, seja razoável. Posso prover você. Tenho posição, uma casa, um futuro. Não quero seu futuro, respondeu Vera. Quero o meu. O rosto dele empalideceu. Você veio do nada. Deveria estar grata. Vera deu um passo à frente, ainda segurando Thomas firme. Sobrevivi à viuvez. Sobrevivi a enterrar meu filho. Sobrevivi a uma vida que me quebrou. Não lhe devo gratidão por me deixar enfrentar tudo sozinha. Atrás dela, Owen estava na porta, braços cruzados, olhos afiados e prontos. Ele não falou até que a boca de Jasper se abrisse novamente.
Ela disse não, disse Owen, voz firme. Agora você pode sair educadamente ou pode sair do jeito difícil. Qualquer um serve para mim. Jasper olhou entre eles e finalmente viu a verdade que se recusava a imaginar. Vera não estava esperando. Vera estava de pé. Ele deixou o rancho com seu orgulho ferido e seus planos arruinados. 10 minutos depois, Owen encontrou Vera na cozinha. Thomas dormia em seus braços, quente e pesado. Ele foi embora, disse Owen. Vera assentiu. Então levantou os olhos para Owen e deixou a verdade sair clara. Eu vou ficar, disse. Owen congelou. Por que você tem que ficar? Vera balançou a cabeça. Porque eu quero. Porque quando penso em ir embora, tudo em mim diz não. Porque este lugar parece um lar. E, sua voz suavizou, quero a vida que estamos construindo, mesmo que me assuste. Owen atravessou o cômodo devagar, como se não confiasse em suas pernas. Parou perto, mas não a tocou imediatamente. Ainda estou de luto, disse baixinho. Sempre estarei. Eu sei, respondeu Vera. Eu também. A mão de Owen se levantou e cuidadosamente colocou uma mecha solta de cabelo atrás da orelha dela. O toque era delicado, como se pedisse permissão com os dedos. Quero você aqui, disse. Não por Thomas, por mim. A garganta de Vera se fechou. Então estou aqui, sussurrou. O inverno chegou cedo naquele ano. Geada pintava a relva de branco todas as manhãs. Thomas ficou rechonchudo e de olhos brilhantes, cheio de opiniões barulhentas, especialmente à noite. Vera aprendeu o rancho, e o rancho aprendeu ela. Owen aprendeu a segurar o filho sem medo, a trocar uma fralda sem agir como se fosse um ferimento de gado, a sorrir sem culpa. Meses depois, quando a neve cobria tudo e a casa estava aquecida pela luz das lâmpadas, Owen ficou na porta da pequena cabana com o chapéu nas mãos, parecendo nervoso como um jovem em vez de um poderoso fazendeiro. Não sou bom com palavras bonitas, disse ele. Vera esperou. Owen engoliu em seco. Case-se comigo, disse simplesmente. Não porque seja fácil. Não porque eu precise de você. Porque eu quero você. Porque quero voltar para casa com você. Porque perder você seria como perder o último sopro de ar que tenho. Os olhos de Vera se encheram de lágrimas. Mas desta vez, as lágrimas não eram só de luto. Não sou sua falecida esposa, disse ela. E eu não quero que seja, respondeu Owen. Vera assentiu uma vez, firme. Então sim. Casaram-se em Fort Collins em um frio dia de dezembro. Foi uma pequena igreja, uma cerimônia curta, e Thomas chorou em metade dela, como se quisesse que todos se lembrassem de como a história começou. Owen segurou o filho. Vera segurou a mão de Owen. E quando o ministro o chamou de marido e mulher, o mundo não acabou. Continuou girando e, de algum modo, parecia mais gentil. Os anos passaram. O rancho cresceu. A casa cresceu. A família deles também. Construída a partir de perdas e de uma esperança teimosa. Vera se tornou mãe de Thomas em todos os sentidos que importam. Não substituindo ninguém, mas estando presente todos os dias. Owen se tornou mais suave sem se tornar fraco. Lutaram às vezes, riram com frequência e aprenderam que o amor não apaga o luto. O amor dá espaço para ele. Numa tarde de verão, muitos anos depois, Vera estava na varanda, observando o sol se esconder atrás das montanhas. Owen estava ao lado dela, mãos entrelaçadas. No quintal, crianças corriam, discutiam e riam. Dentro, a casa vibrava de vida. Owen olhou para Vera, mais velha agora, forte de uma forma tranquila, e sua voz ficou baixa. Obrigado, disse. Vera sorriu para ele. Por quê? Por ter subido naquela diligência, disse Owen. Por ter feito o impensável. Por ter salvado meu filho. Por ter me salvo, disse Vera, apertando a mão dele. Salvamo-nos, disse ela. E enquanto o céu se tingia de dourado e roxo sobre colorado, o barulho da vida dele se elevava ao redor como música. Vera se encostou no ombro de Owen e deixou-se segurar o momento, porque aprenderá a verdade da maneira mais difícil. Às vezes, o impensável que você faz no pior dia da sua vida se torna a razão de seus melhores dias existirem.